Você pode ficar de pé mais um minutinho para a gente orar pela vida do pastor. Agora é hora de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. Um conselho para você: sossega seu coração agora. Tranquiliza ele aí. Que o Espírito Santo leve cativo todo pensamento a Cristo Jesus, nosso Senhor, nessa hora. Nós precisamos ouvir essa mensagem, querido. Como uma terra seca, sedenta por água, assim a minha alma, ó Deus, clama por Ti, meu Salvador. Pai, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor fez e realizou até aqui. E agora nós queremos nos assentarmos aos Seus pés, como Maria escolheu a boa parte, para recebermos a Tua palavra. Usa a vida do pastor José Roberto, fala através dos lábios dele, Deus, que ele seja um canal de bênçãos nas mãos de Deus para a vida da Tua igreja nesta hora, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Ricardo. Ainda de pé, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, que Deus possa abençoar a tua vida nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 25. Lucas, capítulo 15, versículo 25. É uma passagem extremamente conhecida. O pastor Fernando pregou sobre o filho pródigo, deve fazer menos que um mês, e essa palavra me tocou profundamente. O Senhor falou comigo de modo especial, e eu pedi para que Deus me desse uma palavra, e eu encontrei algo para falar sobre a mesma parábola, mas sobre o outro filho, e eu gostaria de trocar essa experiência com os irmãos. No versículo de número 25, está escrito assim: entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos seus servos e indagou-lhes sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem sua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito, para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrozoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e ele foi salvo. Pode sentar. Gostaria que agora você, se tivesse toda a tua atenção à palavra de Deus. Nós lemos do capítulo 15, eu gostaria que você virasse talvez a folha no primeiro versículo do capítulo 15, os primeiros dois versículos, o primeiro e o segundo, estão o motivo por que Cristo falou sobre as três parábolas a seguir. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida. Dracma é uma moeda grega, e ela tinha um valor de um dia de trabalho, assim como o denário era uma moeda romana que tinha aproximadamente o mesmo valor, o que um trabalhador ganhava num dia de serviço. E depois que ele que ele falou sobre essas duas parábolas, ele falou sobre uma terceira, que é daquele filho pródigo, que pediu ao pai a sua herança e foi e gastou tudo. Foi para o mundo e foi viver o mundo, foi conhecer o mundo, e lá ele perdeu tudo.
e ele se arrependeu daquilo quando ele ficou sem nada, e ele disse que foi alimentar porcos, e ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, e tanto era fome. E aí ele resolveu vir à sua casa, pedir perdão ao seu pai, e o seu pai, como nós conhecemos a parábola, o recebeu com grande festa, com grande alegria. E nos versículos de número 1 e 2 que eu pedi para vocês acompanharem, está o motivo porque Cristo pregou, ou Cristo explanou essas 3 parábolas. Está escrito no versículo de número 1, no capítulo 15. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei, os escribas, os censuravam murmurando: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas, e ainda partilha do pão com elas. Aqui nós vemos que Jesus, ele prega uma palavra dura contra os religiosos. E quem eram esses religiosos? Os religiosos eram os fariseus, os conhecedores da lei judaica, e que viviam segundo a tradição mosaica. E também os escribas, que conheciam toda a lei de Deus. Eram pessoas que temiam a Deus e conheciam a sua lei. Mas ao mesmo tempo, elas recriminavam a Jesus, porque quem seguia Jesus, quem ia ao seu encontro, eram pessoas que não conheciam nada da lei. Eram pessoas que estavam atoladas em pecados. Eram pessoas que estavam vivendo uma vida dissoluta. É como o Pedro falou aqui, que ao hoje entregar café da manhã para aquelas pessoas que estão ali ao lado da rodoviária, nós conhecemos a vida que elas levam, que a maioria delas levam. Abandonaram suas famílias, vivem hoje no vício, no crack, na heroína, na cocaína, na bebida alcoólica, a prostituição ali impera, enfim, uma vida dissoluta. E muitas vezes na nossa religiosidade, nós que estamos hoje dentro da casa de Deus, hoje nós somos os fariseus, hoje nós somos os escribas, porque nós conhecemos e estudamos a palavra de Deus, e nós tememos a Deus pela sua palavra, e nós queremos conhecer mais e mais a cada dia a palavra de Deus. Nós corremos o risco de criticar a Cristo, assim como aqueles homens criticaram a Jesus. Falou: quem é esse que está no meio de pessoas totalmente incrédulas, pecadoras? Será que ele não sabe quem são esses cobradores de impostos? Não existia classe mais odiada pelo povo judeu do que os cobradores de impostos, que eram judeus, mas que trabalhavam para o reino de Roma, que recolhiam impostos do povo judeu para entregar ao imperador romano, para entregar ao império romano. Eles eram odiados, e Jesus pregava a palavra para eles. Tanto é que alguns dos discípulos de Jesus, nós conhecemos a história de Mateus, ele era o quê? Um cobrador de impostos. E ele largou a sua profissão e seguiu a Jesus. E esses fariseus, eles criticaram a Jesus. E nós conhecemos as parábolas lindas, as 3 parábolas. A primeira, que fala da ovelha perdida. Quem é aquele pastor que tem ovelhas no seu rebanho, mas quando uma delas se desgarra, uma delas que é mais rebelde, vamos dizer assim, fura o cerco do seu pastor e vai por caminhos perigosos, o bom pastor larga as 99 no aprisco e sai em busca daquela que se perdeu. Ele não quer perdê-la, ele não quer perder nenhuma sequer. E diz a parábola no final, quando nós lemos no capítulo 15, que quando ele a encontra, ele traz ela sobre os ombros, ele a traz sobre os ombros, e ele chega e ele reúne os vizinhos e amigos e convida: vem para uma grande festa, porque eu encontrei aqui aquela que estava perdida. Se alegrem comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, a segunda parábola fala daquela mulher que perdeu uma das moedas que ela tinha, uma dracma, como eu falei para vocês, uma dracma que significava o trabalho de um dia. Mas nas casas
nas casas dos templos de Jesus, em Jerusalém, em Cafarnaum, em toda aquela terra, como é que eram as casas? Nós vamos estudar um pouquinho, nos aprofundar nisso, nós vamos ver que as casas, elas não tinham janelas, grande maioria delas, eram escuras, e elas eram de chão batido, não tinha porcelanato naquela época ainda, não tinha sequer cimento, elas eram de chão batido, e escuras dentro delas. Então a parábola fala que aquela mulher, ela varreu a casa, trouxe ali uma lamparina, acendeu para que pudesse enxergar, e quando ela encontrou aquela dracma perdida, o que ela fez? Quem conhece a história de cor? Ela chamou as amigas e vizinhas, dona Mercedes, ela chamou as amigas e vizinhas, venham se alegrar comigo, vamos fazer uma grande festa, porque eu encontrei aquela dracma, aquela moeda que estava perdida. E aí vem a terceira parábola, que todo mundo conhece, que o Fernando pregou tão bem, explanou tão bem a palavra, há menos de um mês atrás sobre isso, daquele jovem, o filho mais novo de um fazendeiro, que pediu para que o pai lhe adiantasse a herança, para que ele pudesse viver da maneira que ele quisesse, para que ele pudesse ser feliz, como o mundo diz hoje. Hoje as pessoas se separam, e eles falam, o importante é que eu seja feliz, eu não posso mais viver com esse homem, eu não posso mais viver com essa mulher, mas o que importa para mim é ser feliz. E a mídia bombardeia isso de todas as formas, e a sociedade aceita isso de todas as formas, e até a igreja tem sido obrigada a aceitar isso. E nós vemos que aquele jovem foi, e ele gastou tudo com meretrizes, com bebidas, com jogos. Dá para imaginar um jovem cheio de dinheiro? Dá para você imaginar um jovem, você que é jovem aqui, você que está me ouvindo falar nessa noite, você que é jovem, você já se imaginou com uma boa grana no seu bolso? Bonitão, fortão, garotão, todo saradão, cheio de grana no bolso? Quantos amigos não vão chegar perto de você para poder beber juntos, para poder farrear juntos, para poder gastar com mulheres juntos? E esse jovem viveu isso por um determinado tempo, mas perdeu tudo, como a lógica indica. Nós vemos isso, que isso acontece não apenas com jovens, muitos homens acontece isso. Quando nós escutamos as histórias de jogadores que ganham verdadeiras fortunas, quem gosta de acompanhar, eu gosto de futebol, e às vezes escuto histórias de jogadores que jogaram na Europa, jogaram na Ásia, ganharam verdadeiras fortunas, e acabam sua vida tendo que fazer jogos beneficentes para que eles possam ter um alimento para comer. Pessoas que tinham carros importados, fortunas, e que gastam tudo. Então isso é uma realidade até nos dias de hoje. E aquele jovem perdeu tudo, e quando ele estava na bancarrota, ele foi e ele falou, que vida é essa que eu estou vivendo? Um jornaleiro do meu pai, um empregado mais humilde da minha fazenda, da fazenda do meu pai, ele tem tudo o que ele precisa, ele tem alimento, meu pai fornece roupa, fornece tudo, e eu aqui querendo comer o que os porcos estão se alimentando, que era alfarrobas, é um tipo de uma folhagem, frutos de uma árvore. Se fosse aqui no Nordeste, seria a palma, que a gente às vezes dá para o gado no tempo de seca. Ele estava com vontade de comer aquilo, porque não tinha comida para ele. E ele se arrepende, e ele fala, não, eu vou voltar para o meu pai. E ele vai, e nós conhecemos a história, como foi pregado aqui. No que ele vai chegando à fazenda, o pai o vê de longe, e diz a palavra de Deus que o pai vai ao encontro dele. Não é apenas ele que vai ao encontro do pai, o pai vai ao encontro dele. Como aquelas duas outras parábolas, aquele pai se alegra porque o filho voltou, aquele filho que ele já julgava morto, aquele filho que estava longe da casa do pai, ele volta para junto do pai, e o pai o recebe. Nós conhecemos a palavra, diz que o pai o abraçou, o beijou muito. Dá para imaginar
Quem aqui é pai beijoqueiro? Levanta a sua mão. Alguns são, né? Alguns são durões e não beijam seus filhos. Pois eu falo para você, aprende a ser beijoqueiro para o teu filho. Demonstra amor. Demonstra amor. E aquele pai inundou o filho dele de beijos e abraços. Ele fez como os outros dois, das duas parábolas anteriores. Ele se alegrou e ele falou: eu não posso ficar só para mim essa alegria. Eu tenho que fazer uma grande festa. E aí ele foi, vestiu o seu filho com as roupas, significando que ele tinha de novo dignidade, que ele era filho do dono da fazenda, que ele estava lá, colocou o anel no dedo dele para dizer que ele tinha autoridade sobre os outros, porque ele era dono da fazenda, e colocou calçados nos pés dele, porque os escravos, os servos, andavam descalços. Então ele colocar os calçados, ele está falando: esse aqui é meu filho, tudo que eu tenho é dele também, ele é dono. E disse a palavra de Deus, em algumas Bíblias fala que ele mandou pegar o novilho cevado. O novilho cevado nada mais é do que aquele boi que você engorda para uma ocasião especial. No dia a dia você mata qualquer vaca lá e você come, mas no dia de uma grande festa, o fazendeiro, ele manda buscar aquele novilho cevado, aquele novilho que ele engordou para que fizesse um belo de um churrasco e uma grande festa. E diz que o pai mandou chama todos os nossos vizinhos e os nossos amigos. A festa hoje é na fazenda, vamos lá. Hoje tem festa porque meu filho estava morto e ele reviveu. E nós conhecemos a parábola, mas ao nós lermos aqui no versículo 25 em diante, uma voz destoa das três parábolas. A voz do irmão mais velho destoa completamente. A voz do irmão mais velho diz que quando ele vai chegando na fazenda, ele escuta barulho de música. Se quiser baixar um pouco, pode baixar, porque eu falo alto mesmo. Ele ouve barulho de música ao fundo, bem longe, lá perto da série da fazenda. Ele fala: mas o que é isso? E aí vem um empregado e ele pergunta: mas que negócio é esse? Que festa é essa? Que barulho é esse? Aí o empregado diz: olha, o teu irmão voltou. Teu irmão voltou e teu pai o perdoou. E o teu pai o abraçou, beijou e falou que hoje tem festa na fazenda, porque o filho dele voltou. E diz a palavra de Deus que o filho mais velho ficou irado. Essa é a palavra que está na minha Bíblia, na sua também. A palavra irado. Eu quero aprender alguma coisa com essas parábolas. Nós estamos na igreja hoje, irmãos. Nós estamos aqui, graças a Deus. Mas tem um mundo que está lá fora. Esses irmãos que estão pregando lá para os ribeirinhos, os irmãos que vão distribuir café aqui na prefeitura, em frente à prefeitura, na rodoviária, existe um mundo atolado no pecado. Existe uma multidão atolada no pecado. E eu e você que estamos na igreja corremos um grande risco. O risco de nos acharmos melhores do que aqueles outros que estão lá fora. O risco de nós estarmos aqui e nos acharmos mais santos do que aqueles que estão afundados no pecado. E eu gostaria de ver alguns fatos para que nós tomássemos cuidado sobre isso, algumas verdades. Esse texto aqui nos ensina, a primeira verdade é que o mais velho, o filho mais velho, vivia dentro da igreja, ou dentro da casa do pai. Essa palavra significa que casa do pai, ou a fazenda, significa o que é a igreja hoje para mim e para você. São as personificações da parábola, né? Os personagens. Qual que é o primeiro personagem? O pai. Qual é o personagem que o pai está representando? O próprio Deus. O próprio Deus. E nós vamos ver que a casa é a igreja. Aqueles que estão na casa ou na igreja.
E a primeira verdade que eu aprendo sobre esse texto, sobre a luz desse texto, é que o filho mais velho vive dentro da igreja, dentro da casa do pai, mas ele desobedeceu 2 princípios básicos da palavra de Deus. Quais são os princípios que o filho mais velho desobedeceu? É que ele devia amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo. O Senhor só deixou 2 mandamentos para nós. O Senhor resumiu os 10 que Moisés recebeu por parte do Senhor em 2 grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. E esse homem, cheio de justiça própria, esse filho mais velho, se achando melhor do que o outro, ele desobedeceu os 2 mandamentos. Ele criticou o pai, ele se irritou com o pai, ele se enfureceu com o pai, e ele deixou de amar o seu irmão, que era o seu próximo. Esse risco eu tenho, esse perigo eu corro ao estar na igreja e me achar mais santo do que os outros. Você corre esse risco quando você se acha mais puro do que os outros, mais santo do que os outros. Nós não o somos. Nós não somos nada diferente daquele que está afundado lá no pecado, daquele que está nas drogas, naquele que está se prostituindo, naquele que é homossexual, naquela que é lésbica. Nós não somos nada melhores do que nenhum deles. Somos iguaizinhos. Ponha isso na sua mente e no seu coração. Perante Deus nós somos iguais e carecemos da graça do Senhor sobre nós. Nós não somos salvos pelos méritos de cada um de nós. Assim como os pecadores que estão lá vivendo a prática do pecado, nós somos pecadores também. E somos livres só mediante a graça de Deus. Esse é a primeira verdade que eu aprendo sobre esse texto e que eu tenho que tomar cuidado. Deus salva gente que está descartada pelo olhar da sociedade e da própria igreja, mas Deus salva essas pessoas. Nós temos que olhar, não com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus para o pecador. Como Deus olhou para mim e como Deus olhou para você. Aonde você estava quando Deus te resgatou? Como é que estava o teu coração? Como é que estava a tua vida? Será que estava tão diferente daquele que está se prostituindo, adulterando e assim por diante? Segunda verdade que eu vejo nesse texto é que o filho mais velho vive dentro da igreja, na casa do pai, mas está confiado na sua própria justiça. Olha o que está escrito no versículo 29. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma ordem tua. O irmão mais velho não quis saber de obedecer, o irmão mais novo não quis saber de obedecer ao pai. Ele foi embora, foi querer viver a própria vida. E esse filho mais velho aqui, ele se revolta contra o pai, fica irado contra o pai. Fala: mas eu nunca te desobedeci. Eu sempre fui filho perfeito. E aqui nós vemos que Jesus está recriminando essa prática que os fariseus se achavam senhores de toda a santidade e que o resto do povo não era digno de receber a salvação. Somente eles que guardavam toda a lei, somente eles que seguiam toda a lei mosaica. Eu quero te falar de pecados externos. Os pecados externos é aquele que a sociedade vê que você e eu praticamos. Mas existem os pecados internos que ninguém vê. O que você pensa, o que você
matuta na tua mente, no teu coração, a sociedade não vê, o pastor não vê, a igreja não vê, a sociedade não vê, mas tem os olhos, diz a palavra de Deus, aquele que os olhos, possui olhos de chama, esse nada passa desapercebido para ele. Esse é o nosso Deus. E os fariseus se batiam no peito e falavam: quem é esse Jesus que fica falando com esses pecadores? Por que ele não fala para nós? Por que ele se dirige com eles? E Jesus falando: olha, eu vim justamente para o pecador. Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes sim. Eu vim a esses pecados externos. Os pecados subjetivos são os mais perigosos. Pecados que ninguém percebe, mas o Senhor conhece. Nós não podemos ser aprovados se passarmos nossa vida pela régua. Eu e você, nós podemos ser aprovados pela igreja, pela sociedade, pela família. Quando as pessoas olham para nós e veem que nós não cometemos pecados externos. Mas aos olhos de Deus, nós não podemos esconder o nosso pecado. Irmãos, nós somos pecadores. Nós somos falhos. Nós somos descendentes de Adão. Nós trazemos o pecado dentro de nós, ao nascermos. E nós não podemos esconder isso. Eu não posso me achar melhor do que o outro. Eu não posso me esquivar da graça de Deus, de que eu só sou salvo porque a graça de Deus é maior do que o meu pecado. Amém? Esse é o segundo parte. A terceira verdade é que o filho mais velho, ele está na igreja, na casa do pai, mas ele não é livre. Ele diz no versículo 29, tantos anos que eu te sirvo, sem nunca... Como é que ele fala no versículo 29? Há tantos anos eu tenho trabalhado como um escravo. Se nós formos verificar, eu fui dar uma pesquisada, eu não entendo grego, eu não entendo, mas eu fui procurar a interpretação da palavra que aqui quer dizer escravo, e era escravo mesmo. Não era você trabalhando para o seu pai como um filho. Não, era como um escravo, alguém comprado. Alguém que não tinha liberdade. E esse filho, ele declara que ele se sentia um escravo, porque ele só trabalhava. Ele só trabalhou a vida inteira. Ele só trabalhou. E quantas vezes nós aqui, nós estamos na igreja e nós nos sentimos escravos. Nós não temos alegria de vir na igreja. Nós não temos prazer de vir na igreja. Nós vamos por obrigação. Nós cumprimos uma rotina de domingo. Parece que não somos livres de vir à igreja quando nós desejamos. Não, eu tenho que picar o meu ponto hoje na igreja. Eu tenho que picar o cartão. Era dessa maneira que o filho mais velho se apresentou ao pai. Não era livre, não tinha liberdade. Era um serviço penoso. E quantas vezes nós ouvimos dos próprios crentes, ao falar, você pensa que ser crente é fácil? Ser crente é difícil. É um serviço penoso, é complicado, são muitos afazeres. Você tem que trabalhar, você tem que servir na casa de Deus, tem que servir aos outros. Irmãos, sentimento de escravo, não de filho. E nós somos filhos, não somos escravos. Jesus nos comprou, Deus nos comprou, é verdade, com o sangue de Jesus Cristo, pagou um preço, mas Ele não me chama mais de servo, Ele me chama de filho. A palavra de Deus diz que quando você aceita Jesus como teu Salvador, Deus te chama de filho. Você agora não é mais escravo, você é filho. Você era escravo de Satanás,
Você trabalhava para Satanás, você servia Satanás. Jesus veio te libertar. Ele te comprou de Satanás, é verdade, mas Ele te deu a carta de alforria, e Ele te tornou co-herdeiro com Ele, filho de Deus. E pessoas se sentem sobrecarregadas de ter que vir aos cultos, de ter que, mais do que um dia, pelo amor de Deus, já é muito ir no domingo, já é muito. E vai chegando 6 horas e não vê a alegria de vir para a igreja, não tem gozo, não tem satisfação em servir. Está na casa de Deus, está dentro da igreja, mas se sente escravo. Não tem alegria de ser liberto. Essa é uma coisa que eu aprendo nessa parábola. E nós continuamos com mais coisas aqui. Ele se sentia livre, não se sentia livre. E uma coisa que ele fala, que me dá a entender, é que ele servia ao Pai por uma questão de medo. E quantos de nós, às vezes, não aceitam a Jesus e querem viver uma vida cristã, simplesmente porque tem medo de ir para o inferno, o que é uma realidade. E eu quero falar um pouco sobre o medo. Você vai falar, então eu não tenho que temer a Deus? Você tem até certo ponto, sim. Inclusive tem um versículo que fala em Provérbios que o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus, não é isso, Ricardo? O princípio de toda sabedoria. Eu tinha isso escrito nos meus livros desde os 16, 17 anos, quando eu comecei a ler a Bíblia. Um versículo que eu decorei, que eu fiz questão de anotar, sempre no primeiro dia da minha aula. O princípio de toda sabedoria é o temor de Deus. Não é o que eu vou aprender na faculdade, na escola, tudo isso aí é muito importante. Mas o princípio da minha sabedoria é temer a Deus. Mas um temor diferente. Você teme a Deus pelo que Ele vai te fazer ou porque você o ama? Como é que tem que ser? Eu quero falar aqui, todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Como é que é o teu relacionamento com o teu pai e com a sua mãe? Você o serve? Você faz a vontade deles por medo? As crianças, é errado a mãe falar, olha, você tem que ter medo do seu pai. Você não tem que ter medo. Você tem que ter honra ao seu pai. Você tem que amar ao seu pai. E você tem que honrá-lo. É diferente de temê-lo. O nosso Deus, nós tememos a Ele, porque é muito perigoso aquele que não teme a Deus. Aqueles que vivem a sua vida de forma dissoluta, porque não temem a Deus, é um perigo muito sério, eles correm um grande risco de se perder. Mas que você, que conhece o Pai, você faz tudo para agradá-lo, não por causa do medo. Eu não tenho mais o meu pai vivo, mas tenho ótimas lembranças, e eu o amava, mas eu não tinha medo dele. Não tinha. Meu pai era um homem muito austero, mas muito amoroso, mas austero. Mas a parte suja de educar, que eu digo, que é aquela parte que quem bate, não era meu pai, era minha mãe. Minha mãe me tacava tudo que tinha na mão, era tamanco, chinelo, sim, o que tivesse, e vinha voando. Mas o meu pai nunca me encostou a mão. Mas por isso eu não deixei de amá-lo. Não porque ele não me batia, nem a minha mãe deixei de amá-la porque ela me batia. Me batia porque eu era malcriado, porque eu desobedecia, e eu tinha que ser corrigido, como diz a Bíblia, não como os educadores modernos ensinam. Mas eu não tinha medo do meu pai e nem da minha mãe, e eu fazia de tudo para agradá-los. Eu procurava ser um jovem legal, um bom estudante, um bom filho, mas por um único motivo, porque eu queria agradar o meu pai e a minha mãe. E assim tem que ser a minha vida e a tua para com Deus. Você fazer todas as coisas, não por medo dele, mas por amor a Ele, e por honra a Ele.
e porque você quer vê-lo alegre. Por isso, esse filho mais velho não tinha esse sentimento em relação ao seu pai. Ele não tinha, ele falava: eu só te sirvo, eu trabalho, eu sou servo. Então, cuidado, você que está levando uma vida de medo de Deus. Não tenha medo, ame ao Senhor. Tenha amor pelo Senhor. Tenha amor à causa do Senhor, ao reino do Senhor, à igreja do Senhor. Não medo. A quarta verdade: esse filho mais velho vivia dentro da igreja e na casa do pai, mas está com o coração cheio de amargura, cheio de ódio. Os versículos 29 e 30 mostram isso. Ele fala que, no versículo 29, ele continua: contudo nunca me ofereceste nenhum cabrito, para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs para fora os teus bens, com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Ele estava transpirando ódio, ele estava transpirando amargura. E eu quero falar para você uma coisa importante: os maiores pecados que nós cometemos não são aqueles pecados aparentes. Pecado não tem ordem de grandeza, pecado grande ou pecado pequeno, todos são pecados, mas nós nos atemos apenas àquilo que é aparente. E quando você lê comigo, se você quiser abrir a tua Bíblia em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21, a gente sabe de cor que são os pecados da carne, as obras da carne. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele lista uma série de pecados, uma série de obras que nós fazemos quando nós pecamos. E três delas, melhor dizendo, são pecados ligados à imoralidade. Se você ler aí, você vai ver que os três pecados iniciais são ligados à imoralidade. Os dois pecados seguintes são ligados a desvios religiosos, que são a idolatria e a feitiçaria. E todos os outros pecados restantes, ou obras da carne, são ligados na área de sentimentos. Quais são os sentimentos que estão aí listados? Ira, mágoa, ressentimento, amargura, etc. E esse filho mais velho, ele estava espumando de ódio do seu irmão, criticando ao seu pai. Ele não estava cometendo nenhum daqueles outros pecados, as obras da carne, mas ele estava com um sentimento pecaminoso. Ele não conseguia perdoar o seu irmão, por o seu irmão ter pecado. Ele não conseguia sentir amor pelo pai, por o seu pai aceitar a volta do seu filho. E não tinha agenda para ele, o perdão para aquele irmão. Cuidado, estamos dentro da igreja, mas não podemos nos esquecer que nós podemos pecar de várias maneiras, e que nós estamos debaixo da graça de Deus. Precisamos do perdão do Senhor sempre na nossa vida. Outra verdade, uma quinta verdade que eu marquei aqui: esse filho mais velho estava dentro da igreja, dentro da casa, na presença do pai, mas ele andava como um solitário. Olha o que ele fala no versículo de número 31. Então ele arrosou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Irmãos, ele estava na casa do pai, ele vivia na sede da fazenda, mas ele não tinha comunhão com o pai. E muitos de nós, às vezes, estamos dentro da igreja e nós não temos comunhão com Deus. Muitas das vezes nós estamos aqui, mas nós não nos sentamos à mesa com o pai. Vamos à igreja de uma forma mecânica, vamos na igreja de uma forma tradicional, religiosa, mas não carregados de amor para encontrar com o nosso Deus. Não temos ansiedade de chegar o domingo às 7 horas da noite. Não temos pressa que chegue o domingo de rever os irmãos. Não temos pressa de assentarmos na mesa no dia de Santa Ceia.
Não fazemos questão de vir no culto da ceia. Não queremos comunhão com o Pai. Vivemos dentro da sede, vivemos na fazenda, na grande casa, na casa do dono da fazenda, mas não temos comunhão com Ele. Esse é o risco que eu e você corremos, e que nós temos que mudar a nossa postura, de encarar a vida cristã, não como uma rotina, mas como uma necessidade de servir ao Pai. Estava na igreja, muitos estão na igreja, mas se sentem órfãos, sozinhos, sentem solidão, não sentem prazer na casa do Pai. Davi usa uma expressão no Salmo que eu acho a coisa mais linda do mundo. Davi era um rei riquíssimo, ele havia acumulado fortuna em todas as guerras que ele pelejou, ele acumulou, irmãos, dá para imaginar quartos de ouro, quartos de objetos de ouro dos povos que ele conquistara para Israel. Mas ele falava: a coisa que eu mais amo é estar na casa de Deus, nos teus átrios, na tua casa eu sou feliz. Escreve em outro texto que mais vale um dia passar na casa de Deus do que 1000 longe dela. Você tem essa alegria? Você tem essa satisfação de vir à casa de Deus? Você tem esse prazer? Os teus olhos brilham quando fala: eu vou à casa de Deus? Como o Ricardo falou aqui na oração, casa do Pai, casa do pão, casa de oração. Seus olhos brilham? Essa é a pergunta que nós fazemos nessa noite. Não sente o amor de Deus, vem na igreja, mas não sente o amor de Deus, não sentem a alegria da salvação, se sentem órfãos, não sentem a doçura do Espírito Santo na sua vida. Privilégio de poucos estar na comunhão dos santos, privilégio de poucos. Muitos dariam a sua própria vida para estar aqui, muitos. E nós temos toda a liberdade de buscarmos a presença do Pai. O Pai diz: sempre estive aqui, mas você nunca teve prazer na minha pessoa. Você nunca se relacionou pessoalmente comigo. E você tem se relacionado com o Pai? Eu fico pasmo de ver pessoas que chegam na igreja, nós vamos cantar, e eles são incapazes de abrir os lábios, de balbuciar algumas palavras de adoração ao Senhor. São incapazes, são insensíveis à voz do Espírito, são insensíveis, não têm alegria de glorificar o Pai. Muitos de nós estamos vivendo como aquele filho. E a última que eu queria já finalizar, por passar da hora, não permite que eu avance. A última verdade que eu coloquei aqui: o filho mais velho, finalmente, ele vive dentro da igreja, ou dentro da casa do pai, mas não se sente dono do que é do pai. Olha o que está escrito no versículo 31. Então lhe arrazoou o pai, ou lhe repreendeu o pai, ensinou o pai, falando para ele: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Muitos de nós estamos aqui, mas não usufruímos o que o Pai nos tem para nós. Pai, tudo que o Pai fala, tudo que eu tenho é teu. Aquele filho, ele fala, ele chega ao ponto, eu fui dar uma verificada nisso, por que ele falou um cabrito? Porque cabrito seria o que existia de mais barato para ser doado, para ser dado para alguém fazer um churrasquinho. Mas ele era dono de todos os rebanhos da fazenda. O pai falou para ele: filho, você me pede um cabrito, mas todos os rebanhos que eu tenho são teus. A fazenda
é minha, porque é minha, ela é tua também. Mas o filho se sentia um mendigo. E muitos de nós estamos vivendo na igreja como mendigos espirituais. Falta-nos alegria quando Deus fala que da nossa vida saem rios de água vida. Dentro de nós, Jesus falou, dentro de vocês fluirão rios de água viva. E nós estamos mendigando por gotas sobre nós. A palavra de Deus diz que sobre nós estaria a plenitude do Espírito e a alegria de Jesus, a alegria do Espírito Santo, a plenitude da alegria, e nós não conseguimos às vezes sorrir, achamos que a nossa dor é maior, somos mendigos espirituais, e o Pai fala para mim e para você hoje, tudo o que eu tenho é teu, pega, usa, pega para você, se alegre na presença do Pai, usa, tudo é teu, não passa vontade não, fica na presença de Deus com alegria no teu coração, busca a presença de Deus, mas com força, com vontade, com ânimo, porque está tudo à tua disposição e à minha disposição. Deixa a religiosidade de lado, como os escribas faziam. Os escribas e os fariseus estavam preocupados apenas em cumprir a lei, ao que os outros olhassem para eles, que eles estavam cumprindo, mas eles se esqueciam que o mais importante é que eles estavam diante de Deus, o Criador, o Filho de Deus, e eles estavam preocupados porque vinham meretrizes, porque vinham bêbados, porque vinham endemoniados, vinham pessoas que estavam alijadas da sociedade, e eles estavam criticando a Jesus. Que a gente não corra o mesmo risco, que não corramos esse mesmo risco, mas que nos lancemos aos pés do nosso Deus nessa noite, que usemos a liberdade que Ele nos dá. Somos livres, não somos escravos, somos filhos, não somos apenas servos. Tudo que o Pai tem pertence a nós, e o mais importante, nós temos a vida eterna. Só isso já é motivo para você viver glorificando ao Senhor, porque você não vai viver a eternidade abraçado com Satanás, você vai viver a eternidade na presença de Deus. Só isso já é motivo de você glorificar a Deus, só isso já é motivo para você servir a Deus com alegria, e não resmungando, e não se arrastando, e não murmurando, mas com alegria no coração. Aleluia. E eu termino aqui essa palavra. Queria deixar aqui registrado algumas perguntas para mim e para você. Você tem o mesmo poder dentro de você que Jesus teve. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Você tem a paz que excede a todo entendimento à sua disposição. Você pode se fartar desses banquetes. Você pode ter vida plena na presença de Deus. Tudo que é dele é seu também. E é curioso que Jesus escreve essa palavra com um irmão mais velho, representando os escribas e os fariseus, né? Na casa do Pai. Com toda a fartura do Pai, desejando lá no íntimo, a quem dera eu tivesse um cabrito só. Um cabrito, quando na realidade ele tinha toda a fazenda. Só trabalho, só fadiga, só compromisso, só agenda pesada e nada de festa, nada de celebração, nada de alegria, quando o que tem que ser justamente ao contrário. Quantas vezes nós já celebramos porque nós somos salvos? Quantas festas nós já fizemos porque Jesus nos reconquistou, porque Jesus nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz? É motivo de festa, é motivo de alegria. Aleluia. Pare de viver como um mendigo, pare de viver miseravelmente quando tudo pertence a você. E eu pergunto agora, como é que você tem vivido?
Como é que tem sido a sua vida cristã? Vida abundante ou apenas gotas, quando você tem rios de água vida para você, água vivas para você? Mendigando alegria, quando você tem a plenitude do Espírito sobre a tua vida? Amarrotado e sem paz, quando você pode ter tudo na paz de Deus no teu coração? A parábola, ela termina de uma maneira meio dramática, né? Jesus era um comunicador especial. Jesus falava para multidões sem microfone, sem alto-falante, sem nada, e as pessoas ficavam atentas ao que ele falava. E ele termina essa parábola de uma forma tão magnífica. Ele termina essa parábola de uma maneira muito dramática, porque aquele que estava perdido e morto foi achado. Os irmãos, se puderem depois tocar um louvor, eu gostaria. Aquele que estava perdido foi achado, e ele reviveu. E a palavra terminou com esse filho pródigo, calçado, vestido, com um anel no dedo e com um cevado à sua disposição para comer um grande churrasco com seus amigos. E a palavra termina com o filho mais velho, irado, criticando o pai, ao irmão, mas não consta na palavra que o filho mais velho aceitaria a exortação do pai ou não. A palavra não fala se aquele filho, ele aceitou a exortação do pai e ele entrou na festa ou não. A parábola deixa em aberto. E eu termino a pregação com essa pergunta: e você? O que você vai fazer? E eu? O que eu farei? Eu vou ficar do lado de fora da festa? Ou eu vou me arrepender e vou amar o meu próximo e vou amar o meu pai e vou participar da grande festa na fazenda? O que eu quero para a minha vida? O que você quer para a sua vida? Como é que você quer viver os últimos dias da sua vida? Ricardo, hoje nós estamos aqui conversando rapidamente que a gente vai envelhecendo. E quando a gente está chegando já perto do fim, a gente começa a meditar em algumas coisas que quando éramos jovens nós nem pensávamos. Mas eu quero falar para você que é jovem, você que é adolescente e você que já é velho. O que você quer? Como que você quer viver os últimos dias da sua vida? Ou você que é jovem, toda a sua vida? Quando eu estou falando em viver, eu estou falando da maneira de viver a tua vida cristã. Viver a tua fé, não apenas religiosidade. Ter a carteirinha de membro da Igreja do Nazareno não vale nada. Não vale nada. Ela só se identifica que você é membro da igreja, mas ela não te leva para o céu. Ela não é um ingresso, bilhete que te dá direito aos céus. O que te dá direito aos céus é se você convive com o teu pai. É se você tem um relacionamento saudável com o seu pai. Se é que você não vive apenas uma relação de medo, mas de um profundo amor com Ele. Um profundo relacionamento. Ao sentar à mesa e compartilhar com o seu pai. É a pergunta que resta para mim e para você. Como você quer viver o restante dos teus dias? Ou você quer continuar amargurado, triste, emburrado, como aquele filho mais velho, do lado de fora da fazenda, mas não se chega para a grande festa? E o motivo era de muita festa, porque um filho havia morrido, e Deus o trouxe de volta, e aquele filho para aquele pai era como se ele tivesse ressuscitado, e ele estava de novo na fazenda, para a alegria do pai. Como você quer viver? Como você quer viver? Não sei se todos aqui já aceitaram a Cristo, mas se não, eu te convido nessa noite. Eu te convido. Entra na festa, entra na casa do Pai. A porteira está aberta para você e tudo tem lá dentro é teu. Aleluia. Ele já conquistou para você. Você não vai ter que trabalhar o resto da tua vida para conquistar. E Cristo já conquistou na cruz a nossa vitória. Graças a Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Tudo que tem lá é teu. Entra no gozo do teu Senhor.
entra na presença do Pai e vive uma vida de paz e de alegria. Nós não encontramos descanso a não ser no nosso Deus. Não é em igreja, não é na religiosidade. Não, você só encontra alegria, paz, esperança na presença de Jesus Cristo, aleluia. Só na presença dEle. Só na presença dEle. A igreja não salva, quem salva é Jesus. Quem salva é Cristo, quem cura é Cristo. Quem faz a obra de colocar alegria na tua vida não é a igreja, é Jesus. É Jesus, é o Senhor. É o Senhor que faz toda a diferença na minha e na sua vida. Você ser feliz só depende do teu relacionamento com o Pai, porque Ele te chamou para que você tivesse vida, e vida em abundância. Não uma vida de mendigo, não uma vida de tristeza. Tem crente que parece que chupa limão todo dia, que não tem alegria na sua vida, não mostra alegria, não mostra o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é plenitude de alegria, é plenitude de gozo, é alegria de pertencer à família de Deus. Oh, eu não sou mais escravo, eu não sou mais órfão, eu não sou mais um enjeitado, eu sou filho de Deus, de Deus, de Deus, aleluia. Eu sou chamado filho de Deus. Não tem pai melhor, não tem pai mais amoroso, não tem pai mais querido, não existe pai que te ama como Deus ama a tua vida. Não importa quão pecador você é, não importa aqueles pecados que você comete que ninguém vê, mas o nosso Deus vê. Mesmo assim Ele diz: eu te amo, você é meu filho, você vem de novo para casa, você tem direito de tudo na minha casa, aleluia. Você tem direito a tudo na minha casa, mesmo você sendo um pecador contumaz, você sendo esse homem mesquinho, mesmo você sendo dessa maneira que ninguém vê, mas eu conheço, porque eu conheço o teu coração. O Senhor fala para você hoje: eu te amo, apesar disso tudo que você é. Eu não desisto de você. Você volta para mim, porque você é meu. Volta para casa, volta para casa, volta para casa do Pai, mas com alegria. Não vive como escravo dentro dela, vive como dono da casa. Vive com alegria de servir ao Senhor. Fica de pé, nós vamos orar. Eu gostaria que você orasse, eu gostaria que você pensasse nessa palavra durante a semana. Eu gostaria que você louvasse a Deus pelo que Ele é na tua vida, pelo que Ele fez na tua vida. Para de ficar reclamando, para de se lastimar. Ah, eu sou um pobre, eu sou terrível, não tem nada de bom na minha vida. Tem! Jesus Cristo morreu para te dar a vida eterna. Jesus Cristo morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. Oh Senhor, nós te louvamos nessa noite. Eu te louvo pela tua palavra, porque ela falou no meu coração. Eu te louvo, Senhor, porque eu não quero ser como um daqueles, ó Pai, apenas religioso, que conhece a tua palavra. Nós conhecemos, oh Senhor, mas eu quero, Senhor, ser amado como um filho, Pai. Oh Senhor, eu quero me encontrar na tua presença como um filho. Pecador é verdade, limitado é verdade, carente é verdade, necessitado é verdade, mas eu não deixo de ser o teu filho, aleluia. E eu preciso do amor do meu Pai na minha vida. Eu preciso da alegria, de sentir a alegria de ter um Pai que me ama, de ter um Pai que cuida da minha vida, de ter um Pai que cuida dos meus menores desejos, das minhas necessidades. Ó Pai, o Senhor é esse Deus. Oh Senhor, Tu és esse Senhor que nos ama de um modo tão profundo, aleluia. Oh Jesus, fala com a Tua igreja nessa noite, toca os corações, transforma, muda Senhor, muda aquilo que não está correto no nosso coração, muda o nosso modo de agir, o modo de Te servir, de achar que estamos fazendo um favor na Tua casa. Senhor, nós estamos na Tua casa para Te
adorar, para te alegrar junto contigo. Oh Senhor, oh Deus, aleluia, aleluia, oh Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. E se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Sem seu amor, sem seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, Amém. Deus te ama, irmãos. Vai para casa hoje, mas vai com alegria no teu rosto, vai com um sorriso. Espera domingo que vem com alegria para você estar aqui de novo. Se puder durante a semana, vá, venha assistir o culto, venha participar da casa de Deus, na tua casa, na casa do Pai, é tua casa. Venha participar, mas com alegria no teu coração. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que tu abençoes a cada um que aqui esteve, ó Pai, e que o Espírito Santo possa falar mais profundamente ao nosso coração. Aquilo que nós não conseguimos transmitir pela nossa limitação humana, que o Espírito do Senhor o possa fazer.
Que o Senhor continue trabalhando na vida de cada um de nós. Dai-nos uma semana abençoada na Tua presença. Fica conosco, que nós pedimos em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja, desde agora, para sempre. Amém. Deus abençoe, amém. Não vai embora, se dá um abraço bem apertado nos irmãos.